Continuamos estudando o livro de Josué, aleatoriamente, extraindo revelações chamadas Guerreiro Invencível. Se você não tiver as partes anteriores e quiser, eu envio para você pelo WhatsApp, tá bom, queridos? Nós vamos trazer uma palavra breve para nós orarmos juntos e vamos sair daqui cheios do Espírito Santo, curados, tocados por Deus. Josué capítulo 10, versículo 12. Então Josué falou ao Senhor. Veja que ele estava falando com o Senhor. É a fonte de todas as coisas. No dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve, a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isso não está escrito no livro de Jasser, ou dos Retos? Que era um livro clássico daquela época, um livro de poesia, né? De Israel. Pois se deteve o sol no meio do céu, não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele. Ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Amém? Sente-se, meus queridos irmãos. Quando estamos seguindo a agenda de Deus, porque ele estava aqui cumprindo o propósito de Deus, não faltam recursos para isto. O Senhor pelejou junto. Lá estava o Pai, o Filho, o Espírito Santo, os anjos, os arcanjos, querubins, todos pelejando. Você sabe que desde a queda, nossos olhos só veem este mundo que jaz o maligno. Nós vemos apenas o ordinário, um mundo que jaz o maligno, mas o extraordinário, ele é invisível aos nossos olhos. E muito mais são os que estão conosco do que aqueles que estão contra nós. O reino espiritual invisível, Deus pelejando. Muitos podem dizer: mas isso é um absurdo, quem se move não é o sol, não é a lua, é a terra que se move. Isso não me importa absolutamente. Se nós tirarmos o aspecto milagroso da coisa e queremos entender de forma apenas humana, isso não faz sentido e não é aplicação para nós aqui hoje. O que nós estamos vendo aqui é como Deus trabalha junto com aqueles que Ele chama e provê todos os recursos para que Ele possa prevalecer. Naquele tempo a batalha era contra homens, mas hoje é contra demônios, irmãos. Contra enfermidade. Quem é o nosso inimigo, irmãos? É a nossa carne, é o mundo, é o diabo, é a falta de dinheiro, é o desemprego, é a crise, é as dores no corpo, as dores na alma. Esses são nossos inimigos, porque Jesus Cristo levou na cruz do Calvário todas as dores. Então toda dor que atacar o seu corpo não é Deus te ensinando, é o inimigo atacando. É com certeza aquela tempestade contra a rocha. Mas a casa na rocha não cai. Então é muito importante discernir que aquilo que Jesus Cristo destruiu na cruz do Calvário, nós somos comissionados, ungidos e enviados para destruir. E há uma eficácia, irmãos, porque o extraordinário participou aqui. Josué não foi nem mentiroso, nem envergonhado, ele foi bem sucedido, porque ele estava fazendo aquilo que o Senhor chamou. Então vamos ver aqui Mateus capítulo 10, versículo 8. Assim como Deus envia, Deus supre. Sabe, meus amados irmãos, nós estamos fazendo uma série chamada Decido Ser Saudável. E semana que vem eu vou fazer uma série chamada Eu Decido Ser Próspero. O pastor Ricardo estava falando aqui, exatamente pela unção e direção do Espírito Santo, que para você ser próspero, duas coisas precisam acontecer. Primeiro, temos que lidar a questão do amor ao dinheiro, que o homem nasce como um idólatra. O homem é avarento, mesquinho, ele ama o dinheiro, isto é um empecilho. Se nós lidarmos com a questão do amor ao dinheiro e nos libertarmos do amor ao dinheiro, estaremos preparados para recebê-lo sem ser um ídolo. E o segundo ponto para prosperar é despertar em nós o dom da generosidade. Se nós formos generosos, vai haver um fluir de dinheiro muito grande. Estava ouvindo ontem uma mensagem da Patricia King, em inglês, né? Que ela disse que ela contava as moedas para comprar pão e leite, mas aí ela orou durante, parece que 5 anos ali, passando dificuldade e buscando o Senhor. E o Senhor mostrou para ela a importância de um coração generoso para prosperar. E ela falou: sabe, e eu quero uma pessoa que contava dinheiro para mim, para as minhas contas, para o meu marido. Hoje nós administramos milhões para o orfanato nos países, porque o Senhor não nos chamou para viver para nós, mas para ser canal de prosperidade para o planeta, como José no Egito.
Então a gente pensa muito pequeno. Quando a gente começa a ver os sonhos de Deus, os projetos de Deus, que é alcançar o órfão, a viúva, a obra missionária. Como é que a obra missionária será feita? Por pessoas prósperas. Aqueles que enviam, aqueles que são enviados. Como que nós poderemos fazer a obra do Senhor sem recurso financeiro? Como é que nós poderemos tratar essa questão do órfão e da viúva de uma forma com dinheiro, com pessoas disponíveis, com obreiros integrais? Então tudo isso envolve recurso. Mas se Deus der recurso, a pessoa se perde a salvação, adora mamon, começa a amar o dinheiro. Então o Senhor tem que fazer todo um trabalho na nossa vida, nossa alma, para que nós sejamos preparados para compreender que somos mordomos, que nada é nosso, nem o nosso corpo, irmãos. Você veja, a gente diz que o nosso corpo é nosso, mas logo nós partiremos, ele fica, nada vai. Então tudo é emprestado, tudo é dado pelo Senhor, tudo pertence ao Senhor. Que nós possamos ter essa ideia de mordomia. O tempo que o Senhor nos dá, né? É um presente. A sabedoria, as oportunidades, a saúde que Deus nos dá, o Espírito Santo que nos trouxe aqui nessa noite, tudo isso é presente de Deus, para que nós sejamos bem-sucedidos. Irmãos, uma coisa que nós vamos pedir, que o Senhor nos ajude, com espírito de sabedoria e revelação, como o pastor Ricardo falou, é que Ele abra os nossos olhos, para compreendermos as abundantes, superabundantes riquezas da graça. Porque muito se fala do que o cristão precisa ou não fazer ou deixar de fazer, mas uma das coisas mais maravilhosas é nós meditarmos como, o que nos foi concedido para. Veja, o que Deus concedeu para Josué, para que ele prevalecesse na batalha, foi uma ajuda extraordinária. Antigamente eu usava muito uma palavra, sobrenatural. Acho que você já deve ter falado essa palavra, sobrenatural. Aí eu vi que ela não está na Bíblia, e que ela é usada na nova era, e que ela não é uma palavra adequada, sobrenatural, é melhor dizer extraordinário, entendeu? Acima do ordinário, do comum. O que nós vemos que o Senhor chama Josué e ele supre. Irmãos, se Deus diz, impõe a mão sobre os enfermos e serão curados, essa expectativa é a todo um staff, a todo um exército, a toda uma ajuda, esperando a palavra ser dita para que ele se mova. Nós não estamos sozinhos. Se o Senhor disse que suprirá, Ele vai suprir. Se Ele disse que se nós orarmos, Ele vai operar, Ele vai operar. O que nós vemos aqui, Josué se moveu, e o que ele pôde fazer, ele fez, mas o que ele não pôde, o Senhor veio e completou. Se a tua fé está pequena, o Senhor completa a sua fé, amém, irmãos? Para que ela fique uma fé que seja do tamanho da resposta de Deus. Porque eu estava pensando essa semana, e Deus falou muito comigo na madrugada, eu passei alguns áudios para os irmãos, que a fé do ser humano que Deus dá é muito boa, porque tudo que Deus dá é bom, tudo que Deus faz é perfeito, irmãos. Todo dom perfeito descendo do Pai das luzes. A Bíblia diz, Romanos 12:3, que a todos foi dado a fé. Então nossa fé ela é excelente. Judas chama a nossa fé de santíssima. A nossa fé ela é boa, nos conecta a Deus. Em Romanos 5:2 diz que através da fé Deus pode vir até nós, nós podemos receber herança. Mas há 4 pontos em que o Satanás tenta colocar fermento e estragar. Acho que a minha fé não está muito boa, eu não tenho uma fé assim, pastor. Minha fé não está legal. Duvidar da fé que Deus te deu, achar que essa fé não é boa. Então, são dúvidas. Irmãos, a dúvida é uma questão que muitas vezes nós temos uma fé maravilhosa e achamos que temos uma fé ruim. Além da dúvida, a indignidade. Quem sou eu? Esse senso de indignidade, o sangue de Jesus nos salvou, nos fez justificados, nos fez cidadãos dos céus, embaixadores celestiais, canal de Deus. Então esse senso de indignidade, ele é um dardo inflamado, ele é um sofisma do inferno. Quantas vezes a fé não funciona pelo senso de indignidade? Eu não mereço, quem sou eu errei no passado. Outra coisa, irmão, é a culpa. A pessoa pede o perdão, o sangue de Jesus purificou, limpou, mas você fez isso, você falou aquilo, você pediu perdão, mas quem é você? Você errou, você vive errando, você vive se humilhando, mas você é falho, você faz de novo. Essa culpa, indignidade e dúvida tem estragado aquilo que é perfeito. Deus nos dá uma fé perfeita, mas o ser humano acaba estragando com esses 4 sofismas que caem nesses dardos nessa noite. E possamos dizer, através da minha fé, Deus responde as minhas orações como prometeu. E aí vamos esperar bastante milagres para a glória do Senhor. Nisto o Pai vai ser glorificado e que demos muito fruto. O Deus que chamou
Josué para uma tarefa específica. Foi com ele, ele foi bem sucedido. Deus não nos envia para sermos envergonhados, confundidos, derrotados. Se Ele nos envia, certamente os recursos são transbordantes. Sabe, é 12 cestos cheios sobrando. Deus não te dá uma unção assim, tipo, você põe a mão na pessoa, está com uma dor de cabeça. Aí Deus dá uma gotinha, pronto, cura a cabeça, tá feio. Não, Deus ele sempre dá mais do que pedimos e pensamos. Você põe a mão, Deus derrama um dom, Deus visita familiar, Deus envia anjos, Deus opera muito mais do que pedimos e pensamos. O nosso Deus nunca vai operar menos do que nós precisamos, mas sempre mais. Sempre vai sobrar. Mais do que suficiente a graça do Senhor. Mateus capítulo 10, versículo 8. Ele enviou Josué, e ele envia a mim e a você. Ele disse: os sinais seguirão quem, irmãos? Que creem. Não é pastores, não é título, não é cargo. Essa unção está em todo aquele que crê. Ele não disse: vá lá e ore pelos enfermos para ver se dá uma melhoradinha. Sabia que Jesus nunca orou por enfermos? Ele nunca orou por enfermos. Você não vai achar um versículo em que Jesus orou pelos enfermos. Jesus nunca orou pelos enfermos. Ele expulsava a enfermidade. Ele não disse ore pelos enfermos, ele disse curai os enfermos. E se ele nos dá uma tarefa dessa, quem crê que a unção para isso está sobre nós? Ele não diz dá uma orada e vê se dá uma melhorada. Não, ele diz curar enfermos. Irmãos, vamos levar a palavra de Deus a sério. A unção que Deus colocou em nós, ela é para cumprir essa palavra. E quando você começar a ver que a tua fé funciona numa área, o que vai acontecer? Você vai querer que ela funcione em todas. Você vai começar a ter experiência com Deus. Já que Deus me ouviu nisso, Deus está me ouvindo em tudo e cumprirá tudo o que prometeu. Precisamos sair daqui cientes de que Deus quer que nós tenhamos experiência com Ele, com a palavra dEle, com o poder dEle. Você precisa de experiências com Deus, com a palavra de Deus e com o poder de Deus. Ele diz: vocês erram porque não conhecem nem as escrituras nem o poder de Deus. Mas não é o nosso caso. Ide então, irmãos, curai os enfermos, ressuscitai mortos. Ressuscitar mortos não é só você chegar num caixão e dizer para um defunto: levanta e anda. Mas quantos mortos espirituais, irmãos, que estão presos na religião e que através da unção que está na tua vida, ele vai se interessar pela Bíblia. Às vezes, irmãos, sem que você diga nada, a unção vai tocar naquela pessoa. Às vezes o calor que você sentou num banco de ônibus, você sai, outra pessoa sente, aquela unção toca nela, fala: preciso mudar minha vida, eu tenho que largar essa vida destruída. A unção que sai em você convence. A Bíblia diz em Atos 26:16 que a unção que Deus nos dá é para tirar as pessoas das trevas, levá-las para a luz e libertá-las dos pensamentos das trevas. É uma capacidade de fazer com que elas consigam crer, ver, se arrepender. Quem crê que nós vamos gerar pessoas que largam o mundanismo, a carnalidade, o pecado e vão ser cheios do Espírito Santo, fruto que permanece, que vão seguir Jesus até o fim? Não pessoas mornas, mundanas, que desistem no meio do caminho. Nós vamos gerar fruto que permanece. Ressuscitar mortos. Quantas pessoas, irmão, que não tem força para orar, não tem força para jejuar, não tem força para evangelizar, são tímidos, mas você diz assim, em nome de Jesus, e elas ficam cheias do Espírito Santo. A Bíblia diz que Josué foi cheio do Espírito Santo porque Moisés pôs a mão sobre ele. Irmãos, o corpo de Cristo é realmente o corpo de Cristo, e nós sabemos que há essa comunicação de dons. Paulo escrevendo, ele disse: olha, eu quero que vocês despertem o dom que está em vocês. O dom já estava lá, só que reavivar, reacender, despertar. Quantos de vocês que têm habilidades, dons, graça e está adormecido, está parado? Mas a partir de hoje eu creio que Deus vai ressuscitar dons e avivar, para que você comece a ver resultados. Você sabe, se a gente não ver resultado na nossa vida cristã, a gente até começa a duvidar do Espírito Santo. Ali ele diz: purificai os leprosos. Quantas pessoas que estão, irmãos, não apenas com lepra no corpo, mas na alma, estão todas com a alma cheia de feridas, síndrome do pânico, angústia, depressão, estão se sentindo sozinhas, desamparadas, separadas, rejeitadas, mas a unção de Deus fará com que elas descubram que elas são amadas por Deus. Deus, ele olha para a pessoa e diz assim: puxa, mas você é tão lindo,
tão linda, você me conquistou, eu vou levar você para o céu, você vai ter que ficar comigo. Deus quer ter uma festa lá no céu, irmão, e que tem uma cadeira de ouro com o teu nome. E você sabe quando uma festa muito legal, e que você fica feliz pelos que vieram, não é verdade? Mas como a gente fica triste, fala, não veio aquele, não veio aquela. Irmão, se você vai fazer falta lá no céu, se você não for, porque tem uma cadeira com o teu nome, e Deus quer muito que naquele dia você esteja sentado lá, e vai ser uma festa que vai durar 7 anos, é coisa tremenda, né, irmãos? O Senhor e os anjos nos servindo. Expelir demônios. Irmãos, não é espantar demônios, é expelir demônios. Tem gente que tem o ministério de espantar demônio. Põe a mão assim, parece que dá 220 voltas. Ele sai, daqui a pouco ele volta. Sai, fica espantando o demônio. Não é espantar demônio, é expulsar. Ele não vai voltar mais, você vai ficar livre, vai ter paz, vai ter alegria. A partir daí a tua vida vai para frente. Aquele que você orar não vai espantar demônio, vai expulsar demônio. Ele vai sair mesmo, porque tem fogo, irmãos. Uma coisa, irmão, antigamente quando eu era novo convertido, e tinha áreas que minha carne gostava muito de muitos pecados, e a Bíblia dizia que não podia. Eu disse, não posso, senão eu vou para o inferno. Ai meu Deus, a minha religião me proíbe. Seria tão bom, mas não posso. Deus me livre. Não, pai, né? Mas aquilo me atraía, aquilo era bom, a minha carne. Hoje, irmãos, uma coisa maravilhosa que o Senhor me ensinou: resistir ao diabo e ele. Hoje, irmão, não é interessante, eu digo, tadinho desse capeta enviado pelo Satanás, porque ele vai voltar torrado. Eu disse, chefe, não deu certo, porque é só o diabo entrando. Eu resisto a você com o fogo do Espírito Santo. Irmão, queima tudo, sapeca desde o chifre até o rabo. Mas sapeca tudo, irmão. Sapeca o capeta, irmão. Eu resisto com fogo. A gente tem que resistir com fogo, irmão. Quando vier eu falo urucubaca, uma zica, começa tudo errado, irmão. Quebrar tudo na tua casa, dá tudo errado. Então, assim, em nome de Jesus, eu resisto isso com o fogo do Espírito Santo. Porque Deus é um fogo devorador contra os seus adversários. E o inimigo fala assim, eu não vou lá mais não. Ele fala, aí ele envia outro capetinha. Porque aquilo lá fica tudo torrado, irmão. Começa a resistir, o diabo ele foge. Por que ele foge, irmão? Porque ele é bonzinho? Por causa do fogo. A Bíblia diz que havia uma legião que atormentava um homem no cemitério. E quando Jesus chegou, ele falou, para, você está me atormentando. Não me atormentes antes da hora. Porque a presença nossa, os ministros, labaredas de fogo. Há fogo em nossa vida. Há fogo em nossa voz, há fogo em nossas mãos. A Bíblia diz que há fogo em nossas mãos, ali está o esconderijo da força do Senhor. E quando tem fogo, irmão, se você tem vida com Deus, o Espírito é liberado. Rios de fogo flui do seu ventre. Há fogo, e a unção, ela despedaça todo jugo. Não há doença que fique, não há nada que permaneça. Quem crê que você tem unção para expulsar demônios? Expulsar demônios, expelir demônios. E aí tem um versículo que não vão gostar. Está ouvindo na internet aí? Olha aqui, vou ler. De graça recebeste, de graça dai. Nada de envelopes cobrando totais porcentagem. É de graça. O evangelho da graça tem que ser de graça. Aonde há comércio, o Espírito Santo se entristece e ele sai, cabote. Comércio entristecer o Espírito Santo, irmão, com comércio, venda. O Senhor fez uma zorrada. O que ele falou? Não façam venda na minha casa. Não falou, irmãos? Quando tem comércio, o Espírito Santo começa a entristecer, os cultos não são avivados, não são. Aonde tem comércio? Irmão, na igreja primitiva, eles davam comida para os necessitados, não é, irmão? Hoje eles fazem uma cantina e vendem, é proibido venda, não participe de venda na casa do Senhor. Aonde tiver venda, não dê um centavo, porque Deus não se agrada. Cantina com venda, bazar com venda, seminário com venda, pastores que cobram para vir pregar. O Espírito Santo diz, de graça receber, de graça dar. Ele não se move onde há comércio. Não se move, irmão. O Espírito Santo não se move, isso entristece o Espírito Santo. Você quer ver o Senhor ficar alegre, irmão? É a gente fazer tudo de graça. Por falar nisso, vamos ter um retiro agora. Vamos estar de manhã, de sábado de manhã até de noite, numa chácara de graça, tá bom, irmãos? E vai ser maravilhoso, vamos buscar o Senhor o dia inteiro. Se você quiser estar conosco, os carros vão sair da frente da igreja aqui 9 horas. Se você quiser, pode ir conosco também. Não vos proverei de ouro, nem de prata, nem de cobre em vossos cintos. Então não fique preocupado, irmão, porque quando você está fazendo a vontade de Deus e começar a faltar dinheiro, você lembre-se, você não nasceu para ficar preocupado com as tuas contas. As tuas contas não são a tua parte. A parte é
Deus é que é responsável pelo seu pão, sua água, suas contas, suas dívidas. Se você está buscando o reino de Deus, sua justiça, quem é responsável em pagar os seus boletos? Deus. Por amor ele se envolveu. Ele disse, não, você não nasceu para se preocupar com conta. Você nasceu para me conhecer, para me amar e me fazer conhecido, amém? Muitas vezes a pessoa está ali, irmão, preocupado com suas dívidas, com sua conta, luz atrasada. Mas se ele começar a viver para Deus e ajudar as pessoas, ele vai ver que o dinheiro vai começar a vir. Porque o dinheiro começa a vir quando nós estamos fazendo a vontade de Deus. Não é que nós somos salvos por obras, não. É posicionamento. Enquanto eu estou preocupado com as minhas contas, irmãos, eu não estou posicionado. Deus não me salvou para eu ficar preocupado com as minhas contas. Deus me salvou para eu servi-lo e servir pessoas. Em Isaías 43, 21 diz assim: esse povo que eu formei para mim, para me dar louvor, eu e você fomos feitos para adorar a Deus, para levar Deus para as pessoas, amém, irmãos? Então quando você estiver preocupado, diga assim: ei, isso aqui não é minha parte. Quando estiver ansioso, ei, Deus não me chamou para isso. Quando estiver magoado com alguém, ei, Deus não me chamou para isso. Não viva tentando ser unanimidade, nem Jesus foi unanimidade. Vai ter um monte de gente que não vai gostar de você, é normal, irmão. Que não concorda com você, que não gosta de você, que odeia você, que fala mal de você. Deus te defende, não precisa ficar se defendendo e nem querer agradar todas as pessoas. Agrade só a Deus e pronto. Porque se você quiser ficar agradando todas as pessoas, vai ter problema. Se a opinião das pessoas é o mais importante, você tem um problema. Você vai ficar escravo da opinião das pessoas. A gente quer refém. O que pensa de mim, o que acha de mim, o que estão falando de mim, Irmão, deixe que as pessoas falem. Carne só fala bobagem mesmo. A minha carne só fala bobagem. Não sei se a sua carne é boa. Paulo, escrevendo metade do Novo Testamento, Romanos 7,18, diz: na minha carne não habita bem algum. Então, se na carne de Paulo não habita bem algum, imagine na nossa que é, né? Nem chegou lá ainda, nem foi o terceiro céu. Então, irmão, a Bíblia diz assim: não se incomode porque falam por trás de você. A Bíblia fala assim: não se incomode se falam por trás de você. Ele diz: porque tu mesmo fazes isso. Ele diz. Ele diz que você está ficando admirado, a carne é tudo igual, só muda o número do CPF, irmão. Carne não vale nada, mas nós somos espírito. Por isso vamos falar no espírito e ignorar a nossa carne e a do nosso irmão. Quando o irmão disser algo na carne, lembre-se, você diz algo no espírito, é superior. Porque você sabe os office boys do Satanás. Eles chegam e dizem assim: sabia, Helena? Aquela mulher falou assim, assim, assim de você. Aí a Helena olha para ela, fala, o arquivo, acho que rebobina, né? Nem existe rebobinar, né? Mas rebobina, irmão. Tudo que ela fala, agora tudo que ela falar eu vou lá contar. Porque ela fala, quem leva traz, quem traz leva. Jornal do inferno, irmão. Aí a pessoa fala: sabia, Helena, que ela falou isso e isso de você? Aí ela, esperando que a Helena vai falar. Aí ela fala: ah, é? Mas eu tenho orado por ela, ela é uma bênção. Ela falou que está orando por você, que você é uma bênção. Acabou. Acabou tudo, irmão. Acabou. O fogo do inferno foi extinto. Agora, se você falar duas palavras, é claro que a pessoa vai falar 18, né? Fala assim: ah, ela falou aquilo? Mas que coisa. Ela falou assim, ah, mas você é uma bruxa, e você é uma buraca. Nem falou, aumenta, irmão, aumenta. Então cuidado quando você falar com um fofoqueiro, porque aquele que fala de outros para você, fala de você para os outros. E o mexeriqueiro, irmão, ele não vai para frente, porque nós sabemos que há 6 coisas que Deus não gosta, mas a 7ª ele abomina: aquele que coloca irmão contra irmão. E o mexeriqueiro tem um dom, irmão, porque ele fala, mas fala que foi o outro que falou, e aí aquela pessoa fica com raiva e fala. Por exemplo, eu chego ali para a Vaniele e eu quero falar o que eu estou pensando, mas eu coloco outra pessoa. Eu digo: sabia que a Rosana falou isso, Vaniele? A Vaniele, ah, é verdade. Eu chego: Rosana, mas a Vaniele parecia ser uma bênção, não é verdade? Irmão, isso vem do inferno. Precisamos compreender que a nossa boca, irmãos, é onde sai a unção de Deus. Não contamine a unção. Não contamine a fonte. Sabe, de uma mesma fonte não sai água amarga, água doce. A hora que você precisar, irmão, você diz assim: em nome de Jesus. Irmão, a fonte está contaminada, o diabo dá risada. Ele não respeita a tua oração. Deus não se move onde há hipocrisia. Deus opera na verdade, amém, irmãos? Tem que falar alguma coisa, fala para a pessoa, na cara. Não tem coragem de falar na cara, então fala com Deus. Mas se alguém vier falar algo para você, você diz assim: você já falou com essa pessoa? Meu Deus, que frase forte, né?
Eu digo assim, sabe, irmão, que a irmã falou tal. Ela falou, mas você já conversou com ela? Entendeu? Então nós precisamos cortar isso, porque isso aí corrói como câncer, irmãos. E isso faz com que a unção diminua na nossa vida. Porque eu te digo, irmão, se não houver quem ouve fofoca, a fofoca vinga ou não, irmão? Se alguém chega para você assim e diz assim, sabe, você diz assim, o sangue de Jesus tem poder, a pessoa já para na hora, não, irmão? Tá, aqui tem um espiritual, aqui tem um fanático, aqui tem um doido. Agora, se você diz, não me diga, fala mais. Quer dizer, então, irmãos, não existe fofoqueiro se não houver quem gosta de ouvir fofoca. E a Bíblia diz que tanto quem fala como quem ouve se contamina. E aí, irmão, a gente não entende porque a gente não sara, não prospera, porque a gente está emprestando o nosso ouvido para o capeta e a nossa boca para o capeta. Que tal devolver o nosso ouvido e a nossa boca para o Senhor hoje? Irmão, vamos devolver os nossos ouvidos, aquilo que você ouviu na televisão, na internet, aquilo que você viu, ouviu e falou, que contaminou. Quem crê que o sangue de Jesus está aqui para purificar? Mas sabe como é que ele purifica, irmão? A palavra, ela revela que eu preciso de arrependimento. Perdoa como eu tenho usado a minha boca, Senhor. O peixe morre pela boca. Senhor, põe um anjo atrás da minha boca. Porque, irmãos, a Bíblia diz que aquele que diz que tem religião, mas não freia a sua boca, sua religião não vale nada. Quantas vezes, irmão, o anjo do Senhor está pelejando por nós, nós abrimos a boca e paramos o anjo do Senhor. Porque pelas suas palavras, o anjo disse para Daniel, eu vim. E quantas vezes Deus está operando por nós, irmão? E nós com uma frase, nós estragamos tudo. Precisamos de sabedoria para falar e para fechar a boca. Quem crê que Deus vai nos dar essa habilidade, irmãos? Cuidado com o que você ouve. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você vê. Porque aquilo que não é de Deus, não é neutralidade, irmãos. Aquilo que não vem de Deus, vem do diabo. Não é, meus irmãos? Porque a carne é uma fábrica do capeta mesmo. Mas o Espírito é a operação do Espírito. E nós queremos dar mais lugar ao Espírito Santo nessa noite. Nós vamos orar e dizer, Deus me ajuda, Pai. Me ajuda, põe o teu colírio. Tira, meu Pai, toda a contaminação. Sabe quando acontece, irmão, que a contaminação lá em Ezequiel, quando Deus tirou a contaminação do templo? Você já leu o livro de Ezequiel? Quem que lá já leu o livro de Ezequiel? A glória de Deus saiu do templo por causa das contaminações dos sacerdotes. Sabia que a glória do Senhor não voltou até que as contaminações foram tratadas e retiradas? A glória do Senhor, irmão, não habita onde há um coração impenitente e sujo, até que ele se arrependa e se limpe. Mas como é que eu vou me limpar de algo que eu nem estou vendo como mal? Porque eu te digo, irmão, enquanto eu não vejo pecado como pecado, ele não é perdoado, porque ele não é confessado como pecado. Você pode ver que às vezes a pessoa está fazendo aquilo e ela nem vê aquilo como pecado. Se você ouve músicas que não agradam a Deus, vê filmes violentos, esportes violentos que machucam uns aos outros, e você não vê isso como pecado, você nunca vai confessar como pecado. Mas em Gálatas 5 diz que isso contamina, não diz que isto faz com que a obra da carne de Deus não opera? Só que a pessoa não está vendo, irmão. Eu vejo lá o cara levanta o pé no MMA e dá um chute na cara do outro e fala, levanta a camiseta, eu sou atleta de Cristo, Cristo me ajudou a quebrar a cara dele. Você acha que esse é o Espírito de Cristo? Cristo nos unge para bater nos outros? Cristo nos unge para nós competir um com os outros? Não, irmãos, Cristo nos unge para eu lavar os seus pés, para eu ser canal de bênção, curar enfermos, expulsar demônios, para eu consolar os tristes, e é para isso que eu fui enviado. O Espírito de Deus não é um espírito de violência, briga, contenda, discórdia. Isso é obra da carne. E às vezes eu estou compactuando, estou me contaminando. E você sabe, irmãos, a igreja moderna não gosta de que se fale em pecado, só que se fale em bênção, milagres e benefícios. Esse tipo de mensagem não é popular. Mas eu creio que tem pessoas sábias aqui que estão entendendo. O que eu estou falando é que se nós não limparmos isto, nós não tratarmos isso, não expormos isso, porque a ferida que você expõe, ela é sarada. Mas se você não trata isso, a ferida continua. Aí você vai orar, você vai jejuar, você vai gritar e não vai acontecer nada. Por quê? Porque você não está chamando o pecado de pecado. E eu quero que Deus mostre para mim e para você, irmãos, aonde nós estamos pecando e não estamos percebendo. Porque todo pecado confessado é perdoado. Mas aquilo que eu não vejo como pecado, eu não confesso. Vá falar com um lutador de MMA, atleta de Cristo, que ele está fazendo uma obra da carne, diz assim, sai, está me julgando se não tem amor? Eu sou atleta de Cristo,
Eu estou evangelizando através disso. Irmão, evangelizar contra a palavra, fazendo o contrário do que o Senhor mandou, para evangelizar e dizer: amai os seus inimigos. Se alguém te bater na face direita, oferece a esquerda. Isso é ser atleta de Cristo. Que Deus tenha misericórdia da nossa geração, irmãos, porque nós estamos numa geração em que não discerne mais o que é pecado, o que é mundo e o que é carne. Vivemos um tempo, irmãos, em que 90% dos crentes não sabem o que é mundo, o que é carne e o que é pecado. Não sabe. Para eles, Deus é amor, Deus é bom, tudo está valendo, e Deus vai me abençoar, e Deus vai me dar vitória. Irmãos, o Senhor diz: sem santificação ninguém verá o Senhor. Naquele dia Ele dirá: aparta de mim, porque você tem iniquidade, eu não te conheço. No céu não habitará nada que contamine. Eu te digo, irmão, é mais doloroso tratarmos isso aqui agora, aonde nós estamos vivos e podemos nos limpar, ou deixar para o juízo final, onde os olhos de fogo vão olhar e não tem mais jeito. É melhor lidar com isso agora. É melhor lidar com isso agora, porque lá, do lado de lá, não tem mais jeito. E hoje é dia de nós nos arrependermos. Diga: sonda-me, ó Deus, vê se em mim há algum pecado que eu não estou percebendo. Sonda-me, Deus, me limpa completamente. Porque, irmão, quando nós estamos limpos, a nossa fé funciona. Quando nós estamos limpos, irmãos, a nossa fé funciona. Quando você expulsa o mal, ele não sai, diziam os antigos: põe tua barba de molho, irmão. Se expulsar o mal, ele não sair, o diabo não te respeitar. Se você disser para o mal: sai, e ele não sair, fica esperto, que ele não te respeitou e não saiu, porque tem algo que você não está percebendo que dá legalidade. Porque se não houver legalidade, você diz: em nome de Jesus, sai, e ele sai. Quando a tua oração não funcionar, irmão, quando as tuas ordens espirituais não funcionarem, quantas vezes aconteceu, irmão, de eu expulsar uma dor, ela aumentar 7 vezes mais? Eu repito, acho que é melhor não mexer, não. Porque eu tinha brecha naquele momento. Eu me lembro uma vez, eu contei para os irmãos, que eu estava chateado por algumas coisas que eu não concordava na igreja. Não concordava. Você não concorda com isso? Não, isso aqui eu não concordo. Estava muito chateado. Sabe quando você está assim meio chateado? Irmão, uma pessoa caiu endemoniada do meu lado no culto. Caiu o capeta lá. E eu fui lá que nem um bobão. Sai, o capeta. Deus falou assim: com esse coração aqui eu não opero. Não, você está completamente contaminado. Não importa do que você está chateado, você está chateado. E Deus não opera. Mesmo que eu tenha razão, eu perco a razão quando eu fico chateado. Eu fico contaminado. O diabo deu risada, irmão. Eu pus a mão nele, Selma. Sai em nome de Jesus, deu risada. Aí eu falei, eu fiquei esperto, né? Aí nessa hora você fica assim: opa. Aí eu falei: Senhor, o Senhor falou assim: você está fora da posição. Com esse coração aí, pensando assim, eu falei: verdade, Senhor, cobre o teu sangue. A Bíblia diz, irmão, que se eu não perdoar o meu irmão, os meus pecados não são perdoados. O que diz o Pai Nosso? Perdoa-nos assim como? Em Tiago capítulo 5 diz: se eu falar mal do meu irmão pelas costas, eu estou contaminado. Ainda bem que ninguém faz isso, né? Graças a Deus, pelas costas a gente sempre fala bem dos outros, né? Por isso que a nossa vida está uma bênção. Porque pela frente a gente fala uma coisa, por trás fala outra. Se ensina ou não, o que passa disso é do capeta. O que você não tem coragem de dizer na cara da pessoa, não diga pelas costas. Para finalizar, eu quero ler esse versículo de Tiago, veja lá. Tiago capítulo 5. Que lapada hoje, né, irmão? Se soubesse, você falava: você acha que hoje ficava em casa. Mas que bom, né, irmãos? Deus exorta aquele que lhe ama, né? Glória a Deus. Então, eu creio que nós vamos sair daqui limpos, porque foi exposto áreas que você não estava percebendo. Veja ali, amados. Tiago 5,9. Então, vamos dar um exemplo, irmão. O irmão faz uma coisa contra mim. Eu tenho que resolver assim, ó. Você fez algo contra mim. Se eu estiver cheio do Espírito Santo, eu já perdoo e relevo, tá? Perdoo. Se eu não consigo perdoar, eu vou tentar diante de Deus. Se eu não conseguir, vou pedir para o irmão pôr a mão na minha cabeça: irmão, olha por mim, une comigo, porque a coisa está feia, eu estou com ódio daquela pessoa, eu quero que ela morra seca, reganhada.
Se não resolver, eu vou lá conversar com a pessoa e dizer: ó, irmão, você me magoou. A Bíblia diz: não carregar pecado por causa do irmão. Aquilo que você fez me chateou, me magoou. Eu desde aquele dia não consigo mais olhar para a tua cara. Irmão, Deus opera. A ferida que você expõe, Deus sara. Mas a Bíblia diz: não deixa o sol se pôr com você ainda chateado. Ou seja, o dia de ontem acabou. Não fica pensando no dia de ontem. O dia de ontem não existe. Só lembra das coisas boas. O que fez de errado, deixa. O que a pessoa fez de errado, perdoa. Olha o que diz ali, irmão. Já devia ter perdoado e não perdoou. O que diz Tiago 5,9? Irmão, não se queixe. Por que eu me queixo? Porque eu não perdoei. Por que eu me queixo? Porque eu estou chateado. Não se queixe um dos outros, para que não sejam abençoados. Evangelhos são Satanás. Olha lá, para que não sejam condenados, irmão. Isso já aconteceu de você ter que se falar com a própria pessoa e não falou e se queixou com outra? E aí você cria um timinho, irmão. Você consegue colocar 5 ou 6 contra aquela pessoa. Quando ela passa os 6, olha assim, já olha vendido, comprado, irmão. Nem sabe o que fez, o que não fez. Você já conseguiu um grupinho que comprou sua ideia. Eu já vi pessoa, irmão, que fica chateado comigo porque o outro falou, mas nem veio falar comigo, mas porque o outro falou, se doou pelo outro e ficou chateado comigo, e eu entrei na dança aí. Por quê, irmãos? A Bíblia diz que nós não devemos ouvir só um lado da história. É que na moeda, toda a história tem 2 lados. Escuta a outra pessoa também. Você põe a mulher no escritório, ela fala: meu marido isso, fala: meu Deus do céu, pobrezinha. Meu Deus, olha só, que querida, que fofa. Aí ela sai, irmão, e ele conta a parte dele, você fala: ah, pobre homem, meu Deus, como só. Aí você vai ver a história inteira. Porque quem conta um ponto aumenta, né? Quem conta um ponto aumenta um ponto. Ali, ó, não se queixe. Porque é interessante, irmão, quando você se queixa, geralmente a pessoa, o que falta na gente, a gente é muito bonachão. Ser bonachão é pecado. Pedro disse: eu te amo. Jesus não vai para a cruz, falou: sai, Satanás. Por quê, irmão? A gente não pode ser bonachão, a gente tem que ser justo. Porque a Bíblia diz, irmão, que se alguém vier se queixar de alguém, a gente deve chamar isso de pecado. Mas a gente diz assim: puxa, depois de todo esse bem que você fez, né? Olha, você é uma pessoa tão boa, você não merecia. E a gente incha a carne da pessoa, irmão. Em vez de dizer: para com isso, você vai conversar com essa pessoa, isso é feio, isso é pecado. A gente ainda pega e diz: ela fez isso com você. Puxa, você só fez o bem, você é uma pessoa maravilhosa, você é uma pessoa santa, você tem auréola e asa, você é uma pessoa, a 4ª pessoa da Trindade. A gente começa a elogiar a pessoa que está se queixando. E a gente se contamina, porque é ligação de alma, irmão. Se pegar você num carro fazendo coisa que é proibido, a hora que você, até você provar que focinho do porco não é tomado, você já foi preso junto como cúmplice. Assim, quem se queixa, irmão, está contaminando você. E você diz: ah, é? Puxa vida. E quando uma pessoa se queixar, você vai lembrar dessa palavra. E você: ei, para, vamos orar. Você já orou para essa pessoa? Você quer conversar com essa pessoa? Eu vou junto com você. Que nem disse, um pastor falou assim, né? A pessoa chegou lá e falou assim: pastor fulano e tal, não sei o que lá. Ele, ó, a pessoa está falando isso aqui, fala com ela aqui, ó. Meu Deus do céu. Vamos se colocar em pé.